Muitíssimo boa noite para você, meu amigo, você, minha amiga. Cá estamos ao vivo com mais uma edição do nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. São 18 horas e 1 minuto, final de tarde especial. A gente vai abrindo a edição de hoje com essa bela imagem do sol se despedindo aqui na nossa querida capital de todos os matogrossenses, desejando a você muito boas-vindas, uma ótima noite, um ótimo descanso para você que já está em casa, para você que nos acompanha aí na sua residência, depois de mais um dia de trabalho. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma honra, um privilégio contar com a sua companhia, contar com a sua audiência aqui no SBT Cuiabá. Espero que você esteja muito bem e a partir de agora vamos todos ficar bem informados com mais uma edição do nosso SBT Notícias. Nosso WhatsApp já está liberado, é o 659-9997-0955. 659-9997-0955. Sua participação é muito importante. Liberada a partir de agora, mensagem de texto, áudio, enfim, sinal de fumaça, vale de tudo. E nós vamos abrir a edição de hoje do SBT Notícias com a informação que o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, voltou a ser criticado pelo vídeo em que ele aparece expondo alunos da rede estadual de ensino com perguntas sobre matemática básica. Hoje, a vereadora Maísa Leão disse que o prefeito é incoerente. Vamos ver e ouvir o que disse a vereadora. Mais uma incoerência do prefeito, né? Ele disse que em Cuiabá ele não aceitaria militância. Ele falou isso em todos os lugares. Ele entra numa escola estadual, quando ele é convidado do governo do estado, ele expõe as crianças, os jovens, e não só pergunta o 4x4, como faz uma alusão a quem votou no L e quem votou no Bolsonaro. O nome disso é militância. Que dentro das escolas e dentro dos ambientes públicos, ele mesmo disse que repudia. E depois, ao explicar, ele vai e fala que não fez nada, que exposte os alunos. O verbo expor é um verbo que o prefeito não aprendeu a conjugar, mas a ação de expor os alunos, essa ele aprendeu. Então é mais uma incoerência. Ele teve retirada uma professora doutora de dentro da Conferência de Saúde, porque o português, a língua portuguesa e a militância seriam pontos de atenção dele. Ele militou, ainda conjugou o verbo errado. Então ele precisa se ater ao cargo que ele está e ter respeito pelas pessoas. Posicionamento duro, mais uma vez, da vereadora Maísa Leão com relação às polêmicas, aliás, a polêmica da vez do prefeito da capital. Né? Todo dia tem uma polêmica, eu sempre digo aqui que isso é pensado. Né? Qual é a polêmica da vez? A polêmica da vez foi... Ah, tem mais uma? Acabei de ser informado aqui que tem outra. Então essa já não é mais a última, a polêmica dos alunos na escola, do 4x4. Mas daqui a pouco tem outra polêmica. Porque o vereador Daniel Monteiro também comentou com relação a este assunto e afirmou que o prefeito Abílio Brunini precisa reconhecer que errou. Vamos ver. Foi muito grave o que aconteceu em relação àquelas crianças, tanto que o secretário de Estado de Educação se posicionou, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, se posicionou, e por fim a Defensoria Pública, que eu acredito que esteja livre de qualquer viés partidário, fez um posicionamento muito duro através daquela nota de repúdio, em que colocou o in negrito, que manifesta veemente repúdio às atitudes praticadas pelo prefeito. Portanto, aqui não está uma questão ideológica. É uma questão que une gregos e troianos no sentido de proteger o direito da criança, de entender que ali ninguém mediu conhecimento nenhum, eram crianças que estavam nitidamente intimidadas. Imagina você com 13, 14 anos dentro de uma escola e o prefeito da capital colocar um celular na sua cara e pedir para você responder. Imagina o nervosismo que você não ficaria. Ademais, é importante a gente salientar que aqueles alunos vêm de uma escola estadual que é referência, que é a Escola Estadual Eleodoro Capistrano. Essa escola já mandou diversos alunos para a Inglaterra, no intercâmbio
intercâmbio que é promovido pelo Estado e que só leva estudantes que se destacam em notas no Estado inteiro. Aquela escola, em um ano só, já levou 2 estudantes. São 100 no Estado inteiro, 2 saíram daquela escola. Ano passado, essa mesma escola foi para o Rio Grande do Norte, em Natal, disputar o Campeonato Nacional de Robótica, porque tem um time de robótica que é destaque no Brasil. Portanto, é uma escola de excelência, uma escola muito boa. E tratar com essa leviandade da educação estadual, que passou por uma revolução, que saiu do 22º para o 8º lugar, é ignorar todo um processo, toda uma política pública robusta, complexa e de médio e longo prazo. Mas, vereador, o prefeito, na sua defesa, na última sexta-feira, ele até disse que realmente há uma culpa aí do município, porque a base começa no município, que o aluno tem que aprender a somar, a ler, mas ele disse que o Estado também dá uma parcela de culpa, porque esse mesmo aluno que chegou lá sem saber multiplicar, continua no estádio passando de ano. Mas quem está falando que não sabe multiplicar é ele. Aqueles alunos não foram testados. Aquilo não é prova, aquilo não é sério. Aquilo é um vídeo constrangendo estudantes. E outra, eu acabei de falar, o secretário de Estado de Educação, o secretário-chefe da Casa Civil, a Defensoria Pública repudiaram a fala dele, ele não conseguiu pedir desculpas. Qual que é a dificuldade de ter humildade e falar errei? Para que esticar esse chiclete? Para que continuar essa discussão? Eu não consigo entender isso. Quantas vezes eu cheguei aqui e falei errei? Simples assim. Pois é, a questão é essa, né? Para que esticar este chiclete? Tá aí a frase nova do vereador Daniel Monteiro com relação às declarações, à ação do prefeito Abílio com os menores, com os alunos lá na inauguração na semana passada. E o Abílio falou alguma coisa? Falou. O prefeito respondeu às críticas e disse que conversou com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Abílio também afirmou que o modelo de ensino precisa ser revisto. Vamos ver o que disse o Abílio. A conversa minha com o Alan foi bem simples. Falar, Alan, nós precisamos dar uma olhada para as nossas escolas. Aquele vídeo, que nem foi gravado por mim, foi gravado por terceiros, a gente só publicou, mas foi gravado por terceiros, uma parte do vídeo foi gravado pelas próprias adolescentes, que repassou à imprensa. Esses vídeos todos foram produzidos por eles, mostra uma situação muito preocupante, que é a politização dentro das nossas escolas. E agora, depois da vinda do Barroso ontem, você pôde observar que teve até gente na hora de tirar foto com o Barroso fazendo sinal de facção dentro do Liceu Cuiabano, com o ministro Barroso, com o Tribunal de Justiça, com o governador junto, todos eles, e na foto lá geral, na hora que ia tirar a foto do ministro com todos os jovens e adolescentes, estava lá o sinal de facção, os adolescentes fazendo sinal de facção dentro do Liceu Cuiabano, na foto com o ministro. Será que isso não é exposição das nossas crianças? Pensa bem. Qual é a exposição maior? A criança que está mostrando lá por 4x4 e não saber responder? Ou a criança que está com a foto no ministro, com o governador, Tribunal de Justiça, o secretário de Educação e todo mundo dos Power Rangers ali na frente e não conseguindo respeitar o ambiente e o local, fazendo sinal de facção criminosa lá no fundo? Então, eu falei para ele, essa é a nossa preocupação. A qualidade de ensino está muito baixa. E não é só culpa do Estado, isso eu deixei claro para ele. Falei, olha, a criança que hoje está lá no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, essa criança, ela estava onde há 5 anos atrás? Ela estava na rede municipal, onde que ela devia ter aprendido 4x4, onde ela devia ter aprendido o básico da multiplicação, da subtração, da adição, da divisão, onde ela deveria ter aprendido o básico da língua portuguesa. Mas, infelizmente, se você for observar hoje, a nossa educação, no nível Estado e município, está de péssima qualidade. E muitas das vezes alguém vai falar, mas nós estamos em 8º lugar no nível Brasil. Você vê como o Brasil está ruim também. Porque se o nosso não sabe 4x4, imagina o resto do país. Então precisamos repensar qual é a política adequada. Nós temos que voltar ao básico. Se a criança não sabe o básico, não adianta dar tablet, Chromebook, fazer tudo mais. Ela precisa chegar até o ensino médio sabendo o básico da multiplicação, o básico da matemática, o básico da língua portuguesa, e do ensino médio para frente, ela precisa evoluir dentro desses conhecimentos para que ela possa entrar numa universidade. O que a gente vê hoje é as crianças de escola pública tendo que pagar parcelamento de fiéis em escolas privadas, e muitas vezes por EAD e baixa qualidade. E enquanto aqueles que estudam em escolas privadas, que fazem cursinhos pré-vestibulares e tudo mais,
eles entram nas faculdades públicas e eles vão lá ter acesso a uma outra educação diferenciada. Mesmo que a escola pública, a faculdade pública no nosso estado, por exemplo, seja uma bosta, como a UFMT tem sido. Mesmo que seja ruim do jeito que a UFMT tem sido, infelizmente é as pessoas mais abastadas que conseguem entrar lá. O secretário. Olha, o prefeito de Cuiabá, ao responder sobre uma polêmica, ele já criou outra. Ele responde sobre uma polêmica e já cria outra na sequência. Ele chamou a UFMT de uma bosta. Estou repetindo aqui o que disse o prefeito, porque se ele saiu lá, ele é o prefeito, falou, eu posso repetir o que ele falou. Ele falou que o ensino da UFMT é uma bosta. Não falou a mesma coisa do ensino do Estado, mas insinuou isso, deu para entender aí, né? O que ele acha. A pergunta para o prefeito Abílio é, se o ensino do Estado é tão ruim, por que ele contratou e nomeou o secretário de Educação, que era adjunto do Estado, que foi indicado por amigos, pessoas políticas importantes, que indicaram ele para ser o secretário de Educação do município. Se a educação do Estado está tão ruim, como o prefeito fala, por qual motivo o secretário Amaury é o secretário de Educação? Porque, bom ou mal, tudo que nós noticiamos aqui na contratação do Amaury, na nomeação do Amaury, foi pelo que ele fez de bom na educação do Estado. Então, termina uma polêmica, aliás, não termina, né? E já começa outra. Outra polêmica agora envolvendo a Universidade Federal, que na visão do prefeito é uma bosta. A grande questão aqui não é, no meu ponto de vista, e eu vou reafirmar aquilo que eu tenho dito ultimamente, não são as convicções do prefeito. O prefeito, ele enquanto cidadão, enquanto político, enquanto ser humano, ele tem o direito de pensar aquilo que ele quiser, de falar aquilo que ele quiser. Todos nós temos este direito. Ele pode estar certo, ele pode estar errado, ele pode, através da sua opinião, ter pessoas que concordem com o que ele disse e outras que discordem. Até aí é tudo natural. Mas eu reafirmo, qual é a próxima polêmica? Qual vai ser a polêmica da vez? Porque eu gostaria de estar dando notícias aqui, prefeitura lança obra, tal coisa. Prefeitura inaugura, prefeito Abílio inaugurou uma creche. Prefeito Abílio inaugurou asfalto no bairro tal. Prefeito Abílio lançou determinada obra. Prefeito Abílio mudou tal coisa. É o que eu quero dar de notícia. A Prefeitura de Cuiabá vai construir 1000 casas. Eu gostaria de dar essa notícia. A Prefeitura de Cuiabá resolveu fazer tal coisa. Mas todo dia nós precisamos estar dando notícias de polêmicas que saem da boca do prefeito, de ações do prefeito. Há quem concorde, que acha que está bom, e há quem discorde, que acha que não está bom. Mas eu quero ouvir a sua opinião, porque qual vai ser a próxima polêmica da vez? Semana passada, eu botei aqui no telão e liberei para você, que é nosso telespectador, escrever e mandar para cá sugestões de problemas que o município tem, que Cuiabá tem, que poderiam entrar na agenda, na pauta da prefeitura do prefeito Abílio. Chegaram dezenas de mensagens, desde buraco na rua, há problemas de limpeza, há falta de medicamentos que continua, de todas as áreas, de todos os bairros. Então, eu vejo que o prefeito, já que ele é um homem da rua, que gosta de estar na rua, deveria, no meu ponto de vista, começar a fazer mais isso. Não só mostrar o problema, mas resolver. E mostrar, chamar a imprensa, não para falar desses assuntos aí, mas para mostrar a solução dos problemas da cidade. Que eles continuam, eles estão aí. Então, o que me incomoda é todo dia ter um negócio diferente que não tem a ver com a administração pública, que não tem a ver com a zeladoria da cidade. Um dia o negócio do Toso, depois vai tampar buraco dos outros. Agora a UFMT é uma bosta, mas o prefeito não tem a ver com isso. O problema da Universidade Federal é do governo federal, é quem votou no Lula. O problema da educação do Estado é do governador Mauro Mendes. E os problemas de Cuiabá, quem que é o responsável? Porque ele fala do problema de do Estado, fala do problema da Universidade Federal,
Mas e os nossos problemas de Cuiabá? Eu espero e eu torço para que o foco da gestão seja, primeiro, no cumprimento das promessas de campanha. Ele prometeu, ele tem que cumprir. Por exemplo, prometeu a guarda municipal. Com 6 meses já falou, ó, tchau, guarda municipal, não vai ter. Então, nós precisamos entender essa criação de problemas. A culpa é de quem? É da imprensa que pergunta? A culpa de quem? É do prefeito que alimenta isso? Não, são dos vereadores que cobram? De quem é a culpa? Ou se tiver tudo certo, de repente as pessoas podem achar que é isso aí. O prefeito Abílio foi eleito para ser o Abílio aí, para criar essas polêmicas, para falar essas suas verdades. Né? Eu acho que ele tem o direito de pensar e de expressar o que ele quiser. Ele tem esse direito. Agora, o cidadão também tem o direito de querer ver ações efetivas que a prefeitura tem realizado. Né? Cadê o secretário Reginaldo? O secretário Reginaldo sempre fez um grande trabalho. Aliás, eu gostaria, já que o prefeito está sempre falando desses assuntos, vamos começar a convidar os secretários. De repente, os secretários têm algo para mostrar. Eu acredito que tenha. Eu acompanho nas redes sociais alguns secretários do município e vejo que eles estão trabalhando bastante para melhorar as coisas. Eu não sei se isso chega até o prefeito ou se não chega e o prefeito não fala, mas o que chega de recorte é sempre uma polêmica atrás da outra. Até quando? Que vai levar uns 4 anos assim com polêmica? Porque ele vai resolver o problema da UFMT? Não. Ele vai resolver o problema da educação do Estado, que ele critica, mas que melhorou muito, ele mesmo reconhece que melhorou? Porque se ele não reconhecesse, ele não ia contratar, nomear o secretário que era responsável pela educação do Estado. E aí? 18 horas e 18 minutos, daqui a pouco eu trago a sua participação. Vamos para o MT Play? mtplay.com.br, Câmara aprova projeto que proíbe participação de mulheres trans em competições femininas em Cuiabá. Projeto é do vereador Rafael Ranalli. A Câmara aprovou nesta terça-feira, em segunda votação, um projeto de lei que veda a participação de atletas transgêneros em competições esportivas femininas oficiais na capital. A proposta é de autoria do vereador Rafael Ranalli e obteve 19 votos favoráveis. O texto estabelece que o critério adotado para a formação das equipes deverá ser o sexo biológico, ficando vedada a atuação de atletas transgêneros em categorias destinadas ao sexo oposto. Durante a discussão em plenário, o autor da proposta destacou que o objetivo é assegurar a igualdade competitiva entre os atletas. A presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, vereadora Paula Calil, manifestou apoio ao projeto e ressaltou que a medida não se trata de questão ideológica, mas de critério fisiológico. O projeto ainda prevê penalidades para as federações, entidades ou clubes esportivos que descumprirem essa determinação, com a aplicação de multa no valor de R$ 5 mil. Além disso, caso o atleta transgênero omita sua condição à entidade de administração ou prática esportiva, ou seja, as federações, poderá ser enquadrado como caso de doping e banido da competição. Então, a Câmara aprovou, vai a sanção do prefeito, o prefeito deve sancionar e a lei deve entrar em vigor em breve aqui em Cuiabá. 18 horas e 19 minutos, 18 e 19, me lembraram aqui que teve outra polêmica do prefeito com relação ao processo ao humorista, né? Ainda tem essa polêmica aí. O processo quem foi foi o Thiago Mourão, né? Ele processou o Thiago Mourão, tem um vídeo dele falando sobre isso, né? Se não tiver, depois a gente coloca. Mas é uma outra polêmica, é um processo do Abílio ao humorista Thiago Mourão, e que exerce, faz críticas. Eu sou favorável à liberdade de expressão. Eu acabei de dizer aqui que o prefeito tem o direito de expressar a sua opinião, o seu pensamento, seja ele qual for, e falar esse pensamento como cidadão, como prefeito de Cuiabá. Você pode não concordar ou concordar, eu posso concordar ou não concordar, mas qualquer cidadão tem o direito de dar a sua opinião e de fazer críticas. Esse precedente de processar o humorista é um precedente que, inclusive, a esquerda utiliza. E que o prefeito Abílio começa a utilizar agora aqui em Cuiabá. Eu não sei qual foi o motivo, qual foi a crítica que foi feita ou qual foi a peça de humor. Mas eu vejo com muito receio, com muita preocupação,
essa questão de processar o humorista. Humor é humor, né? Mas ele se acha no direito de processar. Aí a gente vai acompanhar no que vai dar. Pediu indenização, se eu não me engano, né? Pediu indenização. Mensagens? Mensagem de áudio, pode ser? Vamos ver. Boa noite, Igor Tax. A respeito desse comentário dos dois vereadores, por que sempre a Maísa Leão e esse outro vereador querem debater, querem falar alguma coisa para condenar o Abílio, para criticar o Abílio? Será que eles querem ser candidatos nas próximas eleições? Falou, obrigado, Igor Tax. Aqui é Henrique. Obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Não, eu acho que eles, como vereadores, têm o direito de exercer o seu papel. A Abílio hoje não tem oposição. Quem faz, teoricamente, oposição a Abílio são os vereadores independentes, que, inclusive, ajudaram ele a ganhar a eleição. Né? Então, tanto o Daniel quanto a Maísa são vereadores independentes e têm o direito de expressar a sua opinião com relação ao prefeito ou com relação a qualquer assunto. Mas o prefeito Abílio não tem uma oposição, diferente do Emanuel Pinheiro, que tinha oposição, que hoje é a base do Abílio, né? A própria vereadora Maísa, a vereadora Michele, quem mais que estava lá que era oposição? Tinha vários vereadores que eram oposição muito forte, muito duras ao Emanuel. O próprio Dilemário, que hoje é líder do governo. Hoje o Abílio não tem. O pastor Jefferson, vereador Jefferson, até ensaiou no começo do mandato uma oposição mais contundente, uma oposição mais dura, né? Mas meio que parou, não vi mais nada do Jefferson aí, né? Pelo menos não tenho visto mais nada de uma postura de oposição, né? O vereador Dídimo Vovô, dias atrás, também fez uma crítica dura ao Abílio, né? Falou borracha do Abílio na tribuna da Câmara. Mas ele não tem não é uma oposição articulada, não é uma oposição que vai obstruir os trabalhos. Veja que as votações de interesse da prefeitura sempre têm número de votos favoráveis, então o Abílio tem uma tranquilidade, tem o apoio da mesa diretora e críticas por parte de vereadores são absolutamente normais. Mensagens de áudio? Áudio, vamos lá. Boa noite, Igor. Boa noite. Aqui é a Nelly do Nova Esperança. Como vai? Tudo bem? O vereador Daniel, como advogado, fala muito bem, né? Mas, como vereador, até agora eu não vi trabalho dele. Eu só vejo ele aparecendo na televisão. Assisto o seu programa todos os dias. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela sua audiência. Cabe agora ao vereador, se a senhora acha que ele não está fazendo nada, ele mandar aqui, inclusive, por programa, ações que ele já fez. Eu sei que a assessoria dele assiste sempre o nosso programa, e o próprio vereador. Se tiver aqui algum áudio ou mandar alguma informação que demonstre à nossa telespectadora que ela está enganada ou que ela está certa, né? O espaço está aberto para o vereador mandar aqui o que fez nesses 8 meses para ir retificar ou ressignificar o pensamento da nossa telespectadora. Segundo o prefeito de Cuiabá, o ensino da UFMT é uma fezes. Estou lá, lutei muito para entrar lá, me senti ofendido. É a reclamação do nosso telespectador com relação à declaração do prefeito da capital. Olá, boa noite. Esse povo da esquerda não consegue ficar sem mimimi, né? Talvez se eles começassem a lavar panela, ia ter menos tempo para encher linguiça. Reclamação aqui também do telespectador. Encher com assunto desnecessário. Essa criançada não estuda mesmo, eles estão lá por conta do pai e da mãe que não educam. Eu não concordo. A escola é um lugar que está para ensinar o que o pai e a mãe não vão ensinar. Há valores, crenças, isso é pai e mãe que ensina. Personalidade, códigos de conduta, isso é pai e mãe. Principalmente valores. Agora, o ensino didático é na escola, né? Você não vai me dizer que só vai para a escola porque o pai e mãe não faz sentido. Eu estudei escola pública com muitas dificuldades. Não tinha nada do que tem hoje. Não tinha ar-condicionado, não tinha nem ventilador. Não tinha nem ventilador. Não tinha lousa digital, não tinha nada disso. E, evidentemente, hoje melhorou muito. Tem ar-condicionado, tem piscina. A gente mostrou esses dias atrás aqui
como as escolas hoje estão boas, né? E o ensino, de fato, tem melhorado bastante. Então, não acho que essa questão da escola tem a ver com os pais. Abraço para dona Wanda, lá do Osmar Cabral. Igor, minha avó, aniversário dela hoje, ela gosta muito de você. Eu não entendi, é a dona Wanda que está fazendo aniversário? Se for, parabéns para a dona Wanda. Se não for aniversário da dona Wanda, parabéns para quem está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns para quem está fazendo aniversário hoje. Eu perdi contato com a minha equipe porque acabou a bateria, tá? Isso que aconteceu aqui, acabou a bateria. Então, se vocês não conseguirem falar comigo, eu falo com vocês estão me ouvindo, obviamente, mas eu não consigo ouvi-los porque a bateria acabou. Faça isso aqui, o Jairo infarta lá dentro do Twitter. Mensagem de áudio, vamos lá. Dá uma visitada no campus da UFMT com a reportagem. Aí você vai ver se o Abílio tem razão ou não. Tá totalmente doutrinado, tá jogado às traças o UFMT. É só usuário de droga lá. Isso é verdade, nós mostramos aqui já maioria, uma matéria sobre isso. Não todos, tem vários estudantes valorosos lá, mas uma boa parte tá perdida na droga. Você tem razão, uma boa parte está perdida na droga mesmo. Nós mostramos aqui, fizemos uma reportagem assim que teve o caso de homicídio lá e uma tentativa de violência contra uma mulher. Nós falamos aqui duramente sobre isso. Eu não sei se a reitora tomou providências. Falou que ia instalar as câmeras, que ia melhorar a segurança, que ia melhorar a iluminação, mas que estava realmente muito ruim a questão de segurança da UFMT. Isso sim estava. Ou está ainda. Eu não vi depois. Mas que tivemos um homicídio lá dentro, para você ter uma ideia, né? Então, a situação realmente não é boa e precisa melhorar. Onde é que eu parei aqui? Estão pedindo para eu chamar o intervalo, ó. Põe aqui, ó. Acabou a comunicação comigo, para você ver como é que funciona aqui, ó. Tem um monte de mensagem para ler, eu quero continuar lendo as mensagens, mas aí eu perdi a comunicação com a minha equipe, e aí o nosso diretor escreveu aqui, ó. Chama o intervalo. Então eu vou chamar o intervalo, porque eles mandam, eu obedeço. Eu só apresento aqui. Tá? Já até tiraram as mensagens. Eu queria continuar lendo as mensagens. Mas eu prometo que daqui a pouco eu volto a ler as mensagens, porque quem manda tá falando, vai pro intervalo. Então eu vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Às 18h31, de volta aqui com o nosso SBT Notícias. Daqui a pouco eu vou trazer as mensagens, as participações, muitas mensagens. Aproveite, manda para cá. Você tem a possibilidade aqui no nosso programa de colocar no ar aquilo que você pensa. Pode falar mal do prefeito, pode falar mal do vereador, pode falar mal do apresentador, não tem problema nenhum, aqui é liberado. Não tendo palavrão, pode tudo, tá bom? Aproveita aí e manda para cá a sua mensagem. A Prefeitura de Cuiabá apresentou um projeto de lei que revoga a autorização para o famoso empréstimo de 139 milhões de reais que o antigo prefeito Emanuel Pinheiro queria aprovar na Câmara. Aliás, aprovou na Câmara à época, inclusive com votos de vereadores que provavelmente hoje votaram contrários. Né? Esse dinheiro era para contratar, né, um valor aí alto de 139 milhões de reais da antiga gestão. Né? A vereadora Paula Calil falou sobre o assunto, mas o que eu quero saber é se quem votou favorável na legislatura passada votou contra dessa vez. Será? Vamos ver o que disse a vereadora Paula Calil. Há uma preocupação dos vereadores quanto de todos nós ao revogarmos este empréstimo, né, a autorização deste empréstimo, que depois, se necessário, a prefeitura houver necessidade quanto às taxas, né? Realmente tem essa preocupação. Mas eu acredito que o Executivo, ao mandar uma proposta como essa para casa, pedindo a revogação da autorização do empréstimo, ele já tem os números e não haverá necessidade de solicitar uma nova autorização de um novo empréstimo. A senhora não acha que é um paradoxo do prefeito Abílio, já que na semana passada ele falou que precisa economizar 90 milhões e até admitiu o corte de pessoal? Eu entendo que a gestão trabalha com o orçamento, e aonde nós temos um recurso que vem através do FPM,
Houve perda de receita, que não era o esperado. O FPM ele está como garantidor no empréstimo da CS Mob. O prefeito perdeu em Brasília, então, assim, ele precisa se reestruturar, ter um novo planejamento de como que ele vai ordenar a gestão pública, né, as contas, para que a gente tenha uma gestão eficiente. Sempre como gestor, ele sempre pensa e tem que pensar em ter uma gestão eficiente. Olha, eu sempre fui contra a contratação deste empréstimo. Se você assiste esse programa há algum tempo, sabe que naquela época, no ano passado, quando a toque de caixa, sem ninguém saber, na caladinha da noite, literalmente na calada da noite, o prefeito manda autorização de empréstimo para a Prefeitura de Cuiabá, sem detalhar para que era o dinheiro, uma parte para tapar buraco, outra parte para o contorno leste, contorno norte, contorno sul, sem entender. Tanto que a Câmara aprovou, inclusive com o voto do líder do prefeito atual, de Demário, votou favorável lá atrás, deve ter votado contra hoje. Ele é líder do prefeito, né? Ele teve que votar contra o próprio voto. E ele tem esse direito. Mas que ele votou favorável ao empréstimo lá, votou e nós noticiamos aqui. Agora, eu acredito que ele votou para acabar com o empréstimo. Então, mudou o voto. Tem esse direito. Mas eu fui muito contra na época e falei por quê? Porque ninguém sabia para que era o dinheiro. E dar 139 milhões na época na mão do Emanuel Pinheiro, esperava loucura. No final do mandato, ainda faltando 3 meses para acabar o mandato do Emanuel Pinheiro, loucura total. Tanto que o Tribunal de Contas e depois a própria Justiça entendeu que não era para ter o empréstimo. E não teve. E agora o prefeito precisou mandar para a Câmara, porque como era um projeto de lei já aprovado, somente outro projeto de lei para desfazer o antigo. Mas o prefeito Abílio também falou sobre esse assunto, a gente vai ver. A nota Capag daquela época que foi apresentada a proposta do empréstimo de 139 milhões, estava na nota C. E a gente acredita que não é o melhor momento da Prefeitura de Cuiabá fazer um empréstimo. O empréstimo ela tem que ser quando a nota da gente, nota B, por exemplo, ela tiver uma qualificação melhor. Depois daquela época que eles pediram 139 milhões de reais em empréstimo, a nota da Prefeitura de Cuiabá, que é tipo um score do Serasa, chegou a ficar até suspensa. Não sei se vocês já viram as matérias, tem matéria daquela época que a nota da Prefeitura foi suspensa por falta de prestação de conta. Tudo isso impactou a forma que a Prefeitura ia conseguir o empréstimo. Hoje, a gente está tentando melhorar o score da Prefeitura primeiro, para depois a gente fazer um empréstimo numa condição melhor. E a Prefeitura não vai tomar prejuízo nenhum quanto a isso. Por quê? Porque a melhor forma é menor juros, melhores condições de pagamento e um valor mais apropriado para que a gente possa executar o serviço. Primeiro, uma casa. Organiza a casa. Bota as contas em dia. E só depois você parte para buscar investimentos, novas ações. Não dá para você estar todo endividado e querer contrair um financiamento novo. Não é isso. Então, até porque esse valor de 139 milhões não vai ajudar a pagar as contas, não é para essa finalidade. Essa finalidade seria para fazer outras atividades, mas com juros muito altos, uma forma muito difícil. Então, é melhor esperar um pouquinho. A gente já conseguiu pagar 350 milhões de reais já de dívida nesse ano. Olha só, 139 para pegar de empréstimo, mas nós já pagamos 350 milhões de dívida. Além disso, estamos fazendo refinanciamento, estamos mandando para cá os recursos, o parcelamento das dívidas de consignado, parcelamento das dívidas de impostos trabalhistas, como INSS, FGTS, etc., que não foi pago em 2023, não foi pago em 2024. Então, nós estamos fazendo um projeto muito importante para botar as contas em dias, para só depois a gente mexer com outras formas de crédito. Tá aí um assunto importante para o prefeito falar. Parabéns ao prefeito Abílio por essa decisão. Decisão importantíssima. Esse empréstimo não tinha necessidade, não tinha fim, além dos juros altos. Então, o prefeito toma uma decisão acertada. Eu gosto de ver o prefeito falando desse jeito aí, né? De assuntos que são importantes para Cuiabá, de assuntos que têm a ver com a administração da prefeitura. Ou seja, barrar o empréstimo de 139 milhões, que não sabe precisar para que ia ser, como é que ia pagar essa conta, um juro altíssimo. Então, está correto o prefeito em barrar esse empréstimo. Ainda falando sobre a prefeitura, o executivo prepara agora leilão de terrenos e espera levantar terrenos públicos
e espera levantar 80 milhões de reais. As áreas públicas localizadas próximas a condomínios de luxo, e o prefeito explicou como é que isso vai funcionar. Vamos ver. A gente não vai fazer um posto de saúde do lado do Alphaville. A gente vai fazer um posto de saúde onde as pessoas precisam, nos bairros que são mais carentes desse tipo de investimento. Mas vender uma área que está destinada a um posto de saúde do lado do Alphaville, essa área tem muito valor. Dá para construir 2, 3 postos de saúde em outras áreas. Então, o que nós estamos fazendo é vendendo aquilo que a gente não precisa, que está lá só gerando despesa para a gente, manutenção de terreno, limpeza e tudo mais, e investindo onde as pessoas mais precisam. E ao invés de ficar contraindo dívidas. São duas medidas, tá? Uma é venda de lotes de alto padrão, que está em nome da prefeitura. A outra é venda de crédito de outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Muitas vezes, quando alguém vai construir um prédio em Cuiabá, ele tem uma limitação de altura pelo próprio gabarito e o potencial construtivo daquela área. Se aquela empresa quiser construir mais do que é o permitido do potencial construtivo, ela tem que comprar esse direito de construir acima. A empresa poderá comprar áreas, por exemplo, de regularização fundiária, áreas de regularização social, e aí, a partir desse crédito, desse investimento da empresa em áreas sociais, a gente vai trazer esses recursos para que ela tenha o crédito de fazer o potencial construtivo dela elevado. Um exemplo claro, isso surgiu com o Contorno Leste. Nós estamos tendo um problema lá. A juíza já tomou uma decisão, o conselho já tomou uma decisão e as famílias terão de ser realocadas. E nós estamos buscando uma nova área para essa realocação. Só que essa área precisa, às vezes, ser adquirida ou ter alguns investimentos. Então, nós estamos conversando com as empresas, principalmente aquelas que fazem condomínios verticais aqui na nossa cidade, para que, se elas nos ajudarem a fazer um investimento para parcelamento do solo, vias públicas, água e etc., a gente consegue conceder a essas empresas crédito. Então, elas vão poder construir mais prédios com menos custos. E a nossa ideia é verticalizar a nossa cidade, aumentar o número de edifícios dentro da nossa cidade. Por causa que uma cidade mais eficiente é quando ela é mais concentrada e menos espalhada. Quanto mais espalhado for a cidade, mais custosa ela é para o município, porque é mais distância para você fazer coleta de lixo, mais distância para você levar o transporte público. Então, a nossa ideia é a concentração das nossas edificações, a verticalização da nossa cidade, a otimização dos recursos e a economia que a gente vai gerar para o município no cuidado da cidade. De novo, mais uma boa entrevista do prefeito Abílio. Que bom. Quando tiver que criticar, eu vou criticar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. Esses assuntos têm a ver com o que a gente precisa discutir. São assuntos importantes que nós, cuiabanos, precisamos ler, entender, aprender. E essa ideia desses leilões de áreas e no entorno dos condomínios é uma ótima ideia. Áudio. Boa noite, Igor. Pensou no Abílio aí. O Abílio não está errado, né, Igor? Ele não está errado. Às vezes é o jeito que ele aborda que dá polêmica. Pode né? ser. Mas ele não está errado. Não é o jeito que ele aborda, que a educação básica, até estadual, tá péssimo, Igor. Péssimo. Eu tenho esposa que é professora, para fala, né? O professor não está nem aí, Igor. Só quer o salário, quer o dinheiro. Isso é o salário do Estado e do município, órgão particular. Ganha mais, meio período. Entendeu? Então é complicado. O Abílio não está errado. O negócio é o jeito que ele aborda, né? Que o povo também vai contra, de esquerda vai contra e vice-tendel tudo. Né, Igor? Falou, Igor. Estamos com você aí. Abraço, obrigado. Mensagem de áudio, mais uma. Vamos correr que o tempo está acabando. Boa noite, Igor. Gosto muito do seu programa, que você fala as coisas certas. Boa noite. Sincero, mano. Eu vou dizer uma coisa pra você, Igor. Eu não sou político, não gosto da política. Pra mim, tanto faz. Esquerda ou direita, pra mim, tanto faz. De qualquer maneira, eu tenho que trabalhar pra me sobreviver. Mas se o Abílio não andar na linha, ele vai ser pior que o Manuel Pinheiro, mano. Então não adianta ele ficar jogando pedra no Manuel Pinheiro, porque ele está indo no mesmo caminho. Se ele não andar na linha, daqui 2 anos você me fala. Vai estar pior que o Manuel Pinheiro. Aritino de VG, hein? Obrigado. Mais uma mensagem, vamos lá? Igor, eu concordo. Áudio, vamos lá, dá tempo, não dá? Vamos lá, rapidão, tá acabando. Boa noite, Igor. Então, sobre essa polêmica aí que ele falou aí do 4x4 aí, ele estava tirando a prova dos 9 sobre esses alunos, né? Porque existe essa coisa aí do 8º lugar na estatística, né?
Particularmente, para mim é uma farsa, né? Porque eu já fiz essa pergunta para vários alunos do ensino médio aqui em Cuiabá, tabuada de 5, que é mais fácil, e ninguém soube responder, entendeu? Então, eu acho que ele pode estar até errado em ter perguntado às crianças, mas ele não expôs às crianças. Alguém filmou e colocou isso aí na mídia, né? Mas eu acho que é uma farsa. O 8º lugar. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Boa noite, Igor. Eu concordo com o prefeito. A educação de Cuiabá está muito ruim. Meu filho foi alfabetizado em casa. Por ele ser autista na escola, ele só ficava em sala, não teve um professor que conseguiu ensinar ele durante o tempo que ele esteve nas escolas da prefeitura. Esse modelo de inclusão não funciona, mas eu mesmo, sem informação, consegui alfabetizar ele. Hoje em dia, tem muita militância nas escolas e isso atrapalha o ensino e as escolas abraçam o papel de educar. É Ana Paula, do Residencial Santa Terezinha. E aqui é uma crítica ao prefeito falando que o Abílio é péssimo. SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique com Deus e até amanhã.